Olá, estamos de volta. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre circunferência. O que vem ser uma circunferência? Circunferência é toda a área onde está delimitada ao seu redor. Seria esta área aqui. Então, a circunferência está no livro de vocês, no capítulo 8. Circunferência. Na circunferência contém as linhas curvas fechadas, que são as linhas aqui, ó, essas curvinhas aqui. A parte interior vazia possui um centro e vários raios. O que vem ser o centro? O centro é o ponto central de uma circunferência. Ela é representada pela letrinha O, que é o ponto da circunferência. Quando a gente representa essa letrinha O, a gente está dizendo que este pontinho aqui, ele está demarcado como o centro da circunferência. Quando eu puxo ela para cá, esse tracinho aqui, ó, eu estou dizendo a você que este ponto eu vou chamar de raio. Então, o raio que eu puxar para cá, puxar para cá, puxar para lá, ou aonde ele tocar, se ele passar do centro para qualquer coordenada, ele vai chamar-se de raio, ponto que leva do centro a uma extremidade. Então, a gente já viu que é um raio, já viu que é uma circunferência. Agora eu quero explicar para vocês o que é um diâmetro. Centro, O, raio. O raio é a distância entre dois pontos. Então, esses dois pontos são chamados de distância, que a gente vai chamá-los de raio, certo? Quando eu digo, deixa eu ver aqui, peraí. Quando eu digo para vocês diâmetro, vou colocar aqui, ó, diâmetro. O diâmetro é a distância. É uma espécie de corda, né? Uma corda que passa ao meio. Então, a diferença da corda para o diâmetro é que esta corda, ela vai determinar de um ponto até o final do raio. E o diâmetro, ela vai de uma extremidade até a outra. É a linha que divide a circunferência ao meio. Isto é um diâmetro. Linha que divide a circunferência ao meio. Isso é muito importante. Guarda naquele pedacinho da cabecinha lá. Vocês vão precisar disso. Futuramente, esse ano talvez ainda a gente devia trabalhar. Então eu vou explicar para vocês os setoriais. A diferença, veja. Aqui eu tenho um círculo. Vamos imaginar um círculo. Ai, tá perto da hora do almoço. Uma pizza. Uma pizza. A pizza representa o círculo, porque a pizza é composta daquela massa interna, completamente coberta, com molho, com queijo, com tomate e algumas outras coisas, mas do jeitinho que você gosta. Imagina aí tua pizza. Já a borda, certo? Eu vou chamar de circunferência. Esta área aqui, ó, da pizza, a parte de fora, que é a borda, eu vou chamar de circunferência. Já, eu estava com fome, né? Então eu tirei uma fatia desta pizza.
Então, eu tirei só essa partezinha azul aqui, ó, dessa pizza, certo? Quando eu tirei essa fatiazinha, então essa fatia representa o setor. É o setor do centro a um lado, do centro ao outro. E esses pedacinhos que a gente vai chamar de R, eu vou dizer a você que ele é o raio. Porque a medida que eu tirei para cá é a medida que eu tirei para cá. Se você pegar na régua, cada lado tem 1 centímetro. Se você pegar uma circunferência, marcar o ponto central, as medidas de todos os lados têm que ser iguais, porque você marcou 2 raios. E ao representar esses 2 raios, você demarcou o setor que você vai remover. Neste caso aí, eu removi uma fatia desta pizza. Aí a gente tem aqui o último caso, que é o caso da... A gente vai demonstrá-lo da seguinte maneira. Então, veja, eu já tirei aqui a parte interna, certo? E simplesmente removi os raios. O raio da parte menor e da parte maior. Então, quando eu faço isso, eu simplesmente estou demonstrando que essa minha corda pode ser mais esticada ou menos esticada. Então, isso é a corda. Então, a corda é da onde começa para onde termina, dependendo de como você vai vê-la. Então, vamos ver esse exemplo aí? Esse exemplo aqui, eu vou botar ele aqui mais detalhado para vocês. Espera aí. Eu coloquei aqui mais detalhado a circunferência, as características da circunferência, o círculo. Aqui, ó. Vamos para a borda. Veja, eu tenho essa circunferência, certo? Eu tenho a linha de A a B, tenho a linha de X a Y, tenho a linha de G a N. Veja só. Essas coordenadas, cada um tem um nome específico. Eu vou ter o raio. O raio é quando a gente determina as coordenadas. Neste caso aqui, ó, o raio dele é o ponto central aqui, ó, neste pontinho aqui. Então, deste ponto central até essa extremidade, eu tenho o X, então eu tenho o raio 0x. Do ponto central 0 até a extremidade y, eu tenho a outra coordenada. Então, eu tenho de raio, eu tenho de 0 a x e de 0 a y. Esses são os raios. Raio é quando cruza pelo centro. Já a corda são as leituras de extremidades. Então, eu tenho aqui. Eu tenho aqui a extremidade AB. Eu tenho a extremidade GM. Tá vendo a linha aqui reta? Então, ela é corda. GM. Tem uma extremidade X. Ah, mas ela não pertence ao raio? Sim, quando ela lê raio, ela lê do ponto central para lá, do ponto central para cá. Quando eu vejo a linha estirada no segmento, eu tenho a corda. E o diâmetro é quando define o centro. Então, o centro já está dizendo, ó. Então, o diâmetro dela é a mesma coordenada da corda. Sendo que a corda, eu estou lendo ela assim. Mas tem outras, em outros sentidos. E essa passa pelo centro. Então, elas têm isso em comum, esta e essa. Sendo que ambas passam pelo centro. Não esqueça disso, a corda é a que atravessa pelo centro. Então, sempre que vocês pararem para observar, lembre-se. Então, como a gente sabe como a gente tirou o diâmetro? O diâmetro, vamos dizer, eu tenho aqui, ó,
de 0 a x, mais de 0 a y. Então, mas a gente não pode ler ele como raio também, né? Vê que eu posso ler ele como raio. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um raio, mais um raio. Raio mais raio, 2 raios. Então, o diâmetro são 2 raios. Então, sempre que eu vim trouxer para vocês desta maneira, e eu tiver a representação só de um dos lados, eu estou querendo saber o meu diâmetro, que é isso aqui, ó, diâmetro. O diâmetro, ele representa o centro, então ele define quanto custa daqui para cá e daqui a somatória da linha inteira. Então, eu vou ter aqui raio mais raios, 2 raios. Então, eu vou ter... Quanto é o raio? O raio é 5. Então, terei 2 vezes 5, 10. Então, terei 10 centímetros. Certo? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Vamos determinar o valor de um diâmetro. A gente já viu como determinar. Eu quero aqui, ó, o raio e o diâmetro. Aí o que eu vou fazer? Diâmetro. A fórmula do diâmetro eu mostrei para vocês, né? Que é 2 vezes o raio. Então, o D é igual a 2 vezes R. Então, se eu tenho aqui 1 centímetro, como é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer... Aqui não é R, aqui não é o raio. A gente lembra que aqui o nome é raio? Então, raio é o conjunto. Então, 2 vezes 1. Se aqui mede 1, aqui vai medir 1 também. Se aqui mede 6, aqui vai medir 6. Então, eu posso somar, né? Coloquei da mesma medida aqui, ó. Posso fazer no somatório ou multiplicando por 2. Vamos lá para o raio. O raio é a dimensão dela. Tem uma dimensão, né? Então, essa dimensão do raio, ele dá o diâmetro para você. Aqui o diâmetro inteiro. Ele está lhe dando o diâmetro. Eu quero simplesmente saber o raio. Como eu calcular o raio? Para me calcular esse raio, eu vou ter a área inteira. Então, eu vou ter o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Mas essa é a forma do diâmetro. Então, vamos inverter. Vamos pegar o Dzinho, colocar para cima, pegar o 2 para cá e trazer o raio para frente. Então, fica R igual a D sobre 2. E então, logo, fica mais fácil você deduzir, ó. Veja. Diâmetro, 4. 4 por 2, 2 centímetros. A área do círculo. Veja, a área de um círculo. A área do círculo. Esta mesmo assim, porque já é o resumo da live de hoje. Então, a área do círculo. A área do círculo é igual a π, é igual a o raio ao quadrado. O π normalmente é 3,14, 595, 600. E um número incrível de legal. Mas a gente usa, normalmente, os 3 primeiros números. 3,14. Então, para a gente calcular o π, é a medida da circunferência pelo diâmetro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui na questão o valor do raio. E eu já sei quem é π, né? Π é a gente vai pegar uma tampinha aí. Pega uma tampinha na sua casa. Uma tampinha daquela da circunferência. Aquelas que tem a parte de cima, tampa de um tubo. Pega um barbantezinha. Enrole ele. Meça. E coloque numa fita métrica. Esse valor vai ser dependendo da tampa da sua casa, né? Pega a linha
que você mediu e meça o meio dessa tampa. Você vai dividir um pelo outro, você vai ter uma dízima periódica, que é lá literalmente a representação deste pi. Seja ela a tampa que for. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um raio 3, coloquei aqui. Peguei o 3,14 do pi, coloquei aqui. Multipliquei um pelo outro. Então, fiz 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Peguei o 9zinho, ó, voltei pra cá. 9 vezes 4, 9 vezes 4. Aqui, 36, 9, 12, sobe 1, 9 com mais 1, 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28. Então, a resposta à área é 28,26 centímetros. Certo? Então, vamos para uma próxima ficha. Vamos fazer uma lista de exercício? Então, temos aqui. Determine um raio de uma circunferência. Determine o raio da circunferência a seguir. Então, eu tenho a primeira circunferência com 16. 16 dividido por 2, 8. 28 dividido por 2, 14. 36 dividido por 2, 18. 54 dividido por 2, 27. Então, veja, sempre que a gente for lembrar, você vai ter que lembrar a fórmula. O raio é igual a D dividido sobre 2, que é o diâmetro sobre 2. Certo? Então, veja, na figura a seguir, abaixo, M mede 26 e N 14. Qual é a medida do diâmetro dessa circunferência? Sabendo isso aqui, o ponto é 0, o I é o centro. Então, eu vou ter aqui para vocês. Aqui eu vou ter a circunferência, vou ter o ponto 0, vou ter o M e o N. Aí ele me diz que o N é 26, o ponto geral é 26. E do M ao N é 14. Do 0 a M é quanto? Então, eu vou ter 26, que é o geral, menos o 14, que eu vou encontrar 12. Então, ON é 12 e MN é 14. O somatório dos dois dá 26 centímetros. Vamos para o último. Calcule o diâmetro abaixo. Diâmetro, vamos lá. Diâmetro é o dobro, então. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 12, 24. Ok? Então, é só colocar aí o dobrozinho, ó. Deixa eu remover isso aqui é a próxima aula. Ok? Então, até o próximo vídeo. Até logo!